vós sabei por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão. Assim também, vós, quando verdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Amém? Pode tomar o seu assento. Jesus faz esses comentários nesse capítulo de número 21. E se nós bem observarmos, do capítulo 21 ao capítulo 25, Jesus ele vai estar trazendo sermões de alerta para o povo dele. No capítulo 21, ele vai trazer alguns sermões a respeito de sinais que antecederiam a sua vida. No capítulo 21, a partir do verso de número 5, ou do verso de número 5, ele vai estar trazendo para os seus discípulos os sinais que já é bem conhecido da igreja, que também está registrado em Mateus capítulo 24 também, que vai falar dos princípios das dores. Ele vai estar advertindo para que a geração da figueira pudesse estar em alerta para esses acontecimentos que iriam se desenrolar no cenário da humanidade. E esse texto a qual nós lemos é de grande importância para a igreja, porque aqui está falando a respeito da figueira. E especificamente nesse texto, essa figueira representa Israel, representa o povo de Deus. E alguns vão mais além e dizem e afirmam que Israel é o relógio de Deus. Israel, ele aponta para a vinda iminente e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos estar atentos com os acontecimentos que desenrolam na história de Israel. Jesus ele vai contar essa parábola dizendo a respeito de uma figueira, e a figueira apontando para Israel passa a ser o ponto-chave de algo que está para acontecer. Jesus, quando passa a respeito disso, Israel já era uma nação. Mas a história vai nos dizer que o povo de Israel, o povo de Deus, foram espalhados por diversas outras nações, porque tentaram varrer Israel do mapa. E a história também vai nos afirmar que em 1948 foi feita uma assembleia na ONU, e quem presidia essa assembleia era o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. E a história registrada afirma que foi feita uma votação entre as nações para ver quem
afirmava, ou quem concordava que Israel tornaria a ser novamente uma nação. E nessa votação foi dado a vitória para Israel tornar a ser nação, com 33 votos a favor, para que Israel tornasse a ser nação. E esse número me chama a atenção, 33 votos a favor. E quando nós olhamos para a Bíblia, esse Jesus que está falando da figueira, a sua idade na terra tornou-se com 33 anos e foi crucificado. Os votos contrários foram de 13 votos. Mais para frente estaremos falando a respeito disso. No capítulo 13 de Apocalipse vai falar da segunda besta que sobe da terra. 13 nos arremete a uma besta que sobe da terra. Sem fazer nenhuma comparação. Mas 1948 foi um marco, onde Israel foi estabelecida uma nação, reconhecida por todos os países. Fazendo uma conta por baixo, de 1948 até 2006, vamos chegar ao número de 78 anos. Israel, ela é uma recente nação de 78 anos. Quando nós olhamos para o Salmo de número 90, versículo de número 10, Moisés escreve um salmo a respeito da idade de 70 anos. Ele diz que a pessoa que vive até 70 anos é a idade mais ou menos básica para uma pessoa viver. E ele acrescenta dizendo que aqueles que passam dos 70 chegam até 80 pela sua robustez, pela sua força, pelos seus cuidados com o seu corpo, consegue chegar a 80 anos. Passando disso, é só cansaço, ele faz. E isso nos traz um apontamento de 70 a 80 anos, que é um prazo de uma vida tranquila e saudável. Se Israel está agora com 78 anos, que surgiu na história da humanidade, e vemos isso acontecendo nos dias de hoje, apontando para algo que está para acontecer diante dos olhos de toda a humanidade. Se a média de idade é até 80 anos, Israel está com 78. Apontando-se numa contagem básica que faltam-se 2 anos para 80 anos. E quando falamos que falta-se 2 anos para 80 anos, se nós bem olharmos a Bíblia, há 2000 anos atrás, vai falar, ou um pouco mais, vai falar sobre Jesus, aquele que deu a sua própria vida para resgate da humanidade, para a salvação de toda a humanidade. Então nós vamos ver uma coisa se encaixando na outra. No versículo de número 31, que nós já lemos aqui, Jesus, ele vem nos advertir para ficar em alerta, já que simbolicamente Israel simboliza a figueira, e uma figueira, para ela gerar fruto após a sua plantação, ela dura em média 2 anos para gerar fruto. Então nós percebemos uma mensagem
apocalíptica nesse texto, apontando para algo que está para ser revelado a todos nós. Chegou a hora da figueira florescer. Chegou a hora da videira dar fruto. E quando chega esse momento de dar o seu fruto, é claro, é específico isso, que o fruto quando está no seu ponto de maduro, chega na hora da colheita. Então, fazendo toda essa analogia, entendemos que está prestes a hora de uma grande colheita sobre a face dessa terra. E Jesus, no versículo 31, ele vai dar alguns indícios quando se aproxima o tempo da colheita. Ele vai dizer: assim também vós, quando verdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Que coisas são essas que estão por acontecer? Quando nós olhamos no versículo anterior, do versículo 5, do capítulo 21, vai se retratar ali os princípios de dores, e vai discorrer nesse texto sobre fome, peste, terremoto, falsos profetas ou falsos Cristo que vão enganar uma grande multidão. Quando olhamos para esses sinais que se desenrolam na história da humanidade, nos dias de hoje, nós temos chegado a uma conclusão, que está chegando o grande dia da colheita. E a figueira brotou, passou-se o tempo, agora está chegando o dia da colheita. E que colheita é essa? Que Jesus anuncia no capítulo 21, a qual nós lemos. Essa colheita se refere a um povo que será retirado dessa terra, a um povo que será levado dessa terra, a um povo que desaparecerá dessa terra. E é sobre isso que me chama a atenção, que isso irá acontecer em um momento aonde a terra estará passando por grandes catástrofes, por grandes sinais que vai deixar a humanidade perplexa, como está no texto, no versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Sinais como esse nós temos acompanhado que está acontecendo em várias partes do mundo. Sinais como esses estão sendo divulgados pelos jornais televisíveis, pelas rádios, pelas internets, de grandes acontecimentos catastróficos que estão acontecendo. E parece-me que está se intensificando ainda mais esses sinais. Recentemente nós vimos acontecer na Venezuela. Há poucos dias atrás aconteceu, de conhecimento mundial, um grande terremoto de 7,2 da escala Richter. E logo em sequência um segundo terremoto de 7,5. Estima-se, já é comprovado, mais de 3.000 mortos, fora centenas de pessoas que estão ainda embaixo dos escombros. Mais de 3.000 pessoas feridas. E agora, isso recentemente aconteceu, e quando isso aconteceu
aconteceram esses terremotos. E aqui no Brasil foi sentido o abalo desses terremotos. Mas o que me chama a atenção é que a semana passada foi divulgado que o Rio de Janeiro foi sacudido por 5 tremores de terra. E quando nós falamos do Brasil, as pessoas preparadas que acompanham esses acontecimentos diz que o nosso Brasil está sobre uma placa tectônica que não tem divisória, então seria impossível sofrer abalos sísmicos ou terremotos. Mas isso nós já estamos presenciando aqui no Brasil. De pequena proporção, mas está acontecendo. E por que o Senhor nos alerta a respeito desses sinais? É que as consequências desses sinais são devido à rebeldia e à ousadia do ser humano querendo afrontar a Deus, querendo desafiar a Deus. Quando olhamos para o que aconteceu na Venezuela, é comemorado nessa época na Venezuela a festa dos Corpus Christi, lembrando-se da morte de Cristo. E sabe o que eles comemoram nesse dia? O dia da festa do diabo. E eles saem fantasiados com fantasias de chifres e cantando e dançando como se quisesse dizer que a morte de Jesus para eles de nada adiantaria ou valeria alguma coisa. E a música que eles cantavam justamente na hora do terremoto era Treme Terra. E a terra tremeu. A terra tremeu. Porque o que nós queremos que os irmãos entendam? Que o que Deus fala, o que Deus determina, não cai por terra sem que antes se cumpra. A palavra de Deus, ela é fiel. E por causa dos seres humanos, da coroa da sua criação, aquilo que ele criou com tanta dedicação, com tanto amor, e deu para o homem o que havia de melhor que ele preparou para o homem, mas ainda assim o homem faz as suas escolhas, e escolhas essas que afrontam o Criador, que desafia o Criador. Nós temos visto inúmeros casos semelhantes a esses de pessoas desafiando a Deus. Haja vista aqui no Brasil, anos passados recentes, desafiando-se a Deus, como querendo dizer que o diabo é mais poderoso que o Criador. Em desfiles de escolas de samba, por exemplo, se fazem muito isso. Aqui no Brasil está sendo realizado festas pagãs que vai contra o próprio Deus. Houve aqui no Brasil uma festa chamada Encontros de Bruxos e de Magos. E se reuniu ali um grande número de pessoas para fazer essa festa acontecer. E essa festa aconteceu, reunindo-se mais de 7.000 pessoas aqui em São Paulo, sobre o tema Bruxos e Magos. E lá fizeram seus rituais
está vendo tudo. Deus, do seu trono, nada está ficando em oculto. Deus, do seu trono, está contemplando a sua criação, trazendo as suas escolhas que são abomináveis aos olhos de Deus. E Deus está acompanhando. Esse texto, a qual nós lemos aqui, o Senhor Jesus, ele vai querer passar uma mensagem em 3 dimensões. A dimensão histórica que se cumpre quando ele diz que não ficaria, quando mostrar o templo para ele disse, não ficará aqui esse templo pedra sobre pedra. E o templo de Israel foi derribado. E se planeja ser reerguido pela sua 3ª vez, e será, porque necessário é que seja erguido para que possa se dar início o cumprimento da promessa do governo do anticristo. Precisa o 3º templo estar de pé, porque o anticristo entrará no templo e enganará o povo eleito de Deus, o povo judeu, o povo de Israel, serão enganados pelo governo do anticristo. Mas para que isso aconteça, algumas outras coisas estão já em andamento. Então Jesus, quando ele fala isso, ele fala numa dimensão histórica. Ele fala numa dimensão pessoal, o alerta constante para estarmos preparados, a vigilância, já que a palavra de Jesus nunca perde a sua validade. A palavra de Jesus, ela não tem validade para você. Ela vai se cumprir. Vai acontecer. É real, é verdadeiro. Maravilha de Deus. E na dimensão escatológica, a 3ª dimensão, sinais dos tempos, abrange os eventos que antecede a segunda vinda de Cristo, um período de angústia e perplexidade, que o próprio Jesus relata. Fique em alerta, fique em atalaia. E quando falamos em atalaia, nós estamos falando de alguém que está na vigilância. Nos tempos antigos, o atalaia, ele ficava sobre as muralhas, enquanto toda a cidade às vezes estava dormindo na madrugada, o atalaia, ele ficava em cima da muralha, em alerta, para saber se o inimigo não vinha, para não ser pego de surpresa. E quando eles percebiam a presença do inimigo, logo ele tocava a buzina. Ele alertava a cidade. Os inimigos se aproximam. O alerta, levantem, acordem, se despertem. E o que eu estou fazendo aqui nessa manhã é o papel de uma sentinela. É um papel de uma atalaia. Alerta, abre seus olhos,
não pode tirar o lugar de Deus. Verdade. Deus, Ele será a prioridade da minha escolha, a prioridade das minhas decisões, a prioridade da minha vida. Deus, Ele assume o primeiro lugar. E o lugar de Deus é insubstituível, é inegociável. Eu não troco, eu não negocio. Aleluia. Aleluia. E o diabo cria essas distrações para que o povo de Deus fique disperso, para que muitos sejam levados por essas distrações e tire o foco que Jesus está voltando. E aproxima-se o dia da colheita. E quando nós vemos isso acontecer, irmãos, nós temos que estar em alerta. Nós precisamos estar em alerta. Quer ver uma das coisas que está desenrolando na história da humanidade que poucas pessoas não estão assimilando? Nunca se falou tanto em extraterrestre. Nunca se falou tanto em OVNI, em discos voadores, em objetos não identificados. Nunca se falou tanto. Por que será? Por que será que isso está sendo tão divulgado? O Pentágono dos Estados Unidos fez um comunicado nos canais televisíveis, que foi divulgado para o mundo inteiro. Um comunicado urgente, que o governo americano Donald Trump estará preparando todos os líderes religiosos do mundo inteiro para fazer uma revelação sobre OVNIs e alienígenas. Donald Trump está reunindo, convocando todos os líderes religiosos para poder revelar algo que está em secreto sobre OVNI e alienígena. O que será que ele tem para revelar? Um pastor que chegou a ser comunicado que recebeu um representante do governo americano para explicar e contar o que está por vir. Esse pastor alertou, quando ficou sabendo, alertou Donald Trump, dizendo: Donald Trump, os arquivos que o senhor quer liberar vai destruir o mundo cristão. Um pastor que chegou ao conhecimento desses documentos, ele foi até o Donald Trump e falou: Donald Trump, você vai destruir os cristãos com essas notícias. E ele quer reunir padres, pastores e líderes religiosos. E você sabe o que ele quer apresentar? Uma das teses dele, ou de alguns documentos que confirmam isso, que o próprio Jesus não era filho de Deus. Ele apenas era um alienígena de outro planeta. De fato ele é extraterrestre. E a Bíblia vai falar que nós também não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Não, se não ser desse mundo extraterrestre, nós somos extraterrestres. Nós vamos sair desse mundo muito em breve. E ele foi comunicado pelo Pentágono 4 espécies de alienígenas que eles vão apresentar para o mundo, essas espécies. 4 espécies. Por enquanto só divulgaram os nomes das espécies, mas eles vão divulgar essas espécies. A primeira espécie é o Grens. Esse extraterrestre é aquele que apareceu em Varginha. O ET de Varginha. Ele tem aquela aparência humanoide, com tecnologia
ao 5. Vamos ler aqui, esse é texto bíblico, Marcos capítulo 5, versículo do 1 ao 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo eles do barco, e saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o poderá amarrar. Amansar, eu estou meio de lado aqui. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Sabe o que é isso? É o ET de Varginha. É uma espécie, porque quando se fala em alienígena, nós estamos falando nada mais, nada menos que demônios. Demônios que estão tendo a sua aparição corpórea, não mais em espíritos. Demônios que se apoderam do corpo de alguém, da vida de alguém, para enganar, para destruir. Onde já se viu um homem que as cadeias ele despedaçava com as suas próprias mãos. Onde já se viu uma força humana que ninguém, autoridade nenhuma pode lhe prender, porque ninguém tinha força para ir contra ele. Uma pessoa que vive dentro de sepulcro, que andava nu, que ele mesmo se feria com pedras que pegava e se feria, se machucava. O que é isso? Demônio que se apoderou do corpo daquele homem. Mas quando Jesus chega em Gadara, todos, quando via aquele homem possesso, fugia deles. Mas quando Jesus chega, o demônio tem que ver. Ele tem uma semelhança de um inseto louva-a-Deus. Quem conhece aqui o louva-a-Deus?
semelhante, pelo que eles publicaram, ainda que não apresentaram, mas publicaram imagens. A cara dele é semelhante o corpo dele é semelhante a de um louva-a-Deus. A cara é semelhante de um gafanhoto que se comunica por telepatia. Não abre nem a boca, é só na mente. Será que algumas coisas que você está recebendo na sua mente têm vindo da parte desse insetoide aqui? Que está colocando coisas na sua cabeça? Pessoas que às vezes esses demônios colocam na mente até o ponto de tirar a própria vida ou de tirar a vida de alguém. Invade a mente e contamina e desvirtua e perde-se o raciocínio humano. Apocalipse 9, do 1 ao 3, Gláucia, por favor. Olha a semelhança deste insetoide aqui. Semelhança de um louva-a-Deus. A cara parece de um gafanhoto e se comunica por telepatia. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e a lua. E o mar? O mar está meio apagado. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano a ervas da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Glória a Deus. Aí alguém vai falar, e eu vou concordar, mas isso é para a grande tribulação, não é para nós. É verdade, isso estava acontecendo na grande tribulação, mas já estão antecipando aí as coisas. Já estão deixando encaminhadas as coisas para a grande tribulação. Aleluia! A grande tribulação está prestes a acontecer. A figueira já floriu, vai formando os frutos e vai se dar início à grande tribulação. Aleluia, glória, misericórdia, Deus, da minha alma. João 13, 2. Telepatia, ele usa telepatia. E foi João 13, versículo 2. João 13, depois eu pego aqui, tá? Pertinho, já achei. João 13, 2. Tá telão? E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. O diabo entrou no coração de Judas, ou na mente de Judas, por telepatia, e falou: por que você não trai esse homem? Aí veio a proposta: 30 moedas de prata. Foi tentador para Judas. E ainda mais, o demônio da telepatia trabalhando na mente dele. Um homem que caminhava com Cristo. Um homem que via os sinais e maravilhas que Cristo realizava. Um homem que não tinha dúvida que Cristo era o verdadeiro Messias, o Filho de Deus que eles estavam aguardando. Um homem que com seus olhos viu ele curar o cego, fazer paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, e viu até um morto ser ressuscitado. Glória a Deus. Mas o demônio telepático entra na mente, cega a mente da criatura. E a criatura parece que se esquece de quem é Cristo, de quem é o Senhor Jesus. E hoje, nos dias de hoje, quantos estão com a mente cega espiritualmente, que
assumir corpos humanos, inteligente, tecnológico, avançado para andar no meio da população sem ser notado. Ele anda no meio de nós, seres humanos, pobres mortais, e não é notado. Lucas capítulo 4, não é você não, Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, 33 e 34. Lucas capítulo 4, 33 e 34. 33 aí. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamava em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Anda no meio de nós. Estava até dentro da sinagoga. Um homem possesso por demônios. E estava lá até Jesus chegar. Antes de Jesus chegar, ele estava lá no meio do povo e ninguém percebeu que era uma pessoa que tinha espíritos imundos. Mas quando Jesus chega, os demônios se revelam, porque eles não suportam. Aonde Jesus está, ele é a luz das trevas. Tem que bater em retirada. Ele tem que ser desmascarado, ele tem que se apresentar. Vieste nos destruir. O único que tem poder para destruir demônios se chama Jesus de Nazaré. Aceite a Jesus. Receba Jesus na sua vida. E esses demônios vão Lucas 8:3. O tempo não dá, mas tem muita coisa para passar. Glória a Deus. 8:3. E Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Mais uma. 4. E ajuntando-se uma... Não, põe no 1, Lócia. E aconteceu depois disto que andava da cidade em cidade e da aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Mais um, versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Demônios esses que aqui eles falam que são alienígenas, mas a característica desse reptiliano é se apoderar de corpos. Na verdade, todos os demônios podem fazer isso. Demônios que geram na vida da pessoa as doenças, enfermidades. Enfermidades não somente físicas, mas enfermidades psicológicas, psiquiátricas e outras mais. Tá certo que existem as doenças, existe, mas muitas delas são demônios. Mas para Jesus, seja a doença física ou espiritual, Ele é poderoso para sarar, para libertar, para curar, para repreender todos os males da nossa vida. Mais o quarto que eles apresentaram, esse é terrível. É o nórdicos, aparência humana, pacífico. Tem relato de pessoas que tiveram encontro com eles e dizem: eu vi um fecho de luz, loiro e alvo. Aparência de pessoas, louro, alvo. E quando
quando as pessoas que tiveram esse encontro, aí, esse contato imediato com esses extraterrestres, diz, e apareceu-se um fecho de luz. Luz verdadeira só tem uma. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não anda em trevas. Jesus disse isso. Mas abre aí em 2 Coríntios 1,14. Como está tendo tanta enganação em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 11, 14. Eu errei aqui, né? Eu preciso alertar a igreja. Nós, pastores, precisamos estar atentos para alertar essa igreja. Nós precisamos estar buscando informações. Está vendo o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós pregamos avivamento, poder, cura, tudo isso é bom, mas o tempo é oportuno, necessário de sermos acordados e alertarmos o povo de Deus, para que não caia no engano. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esse nórdico aqui, ele se transforma em anjo de luz. Quem tem encontro com ele fala, não, mas ele era um morão. Brilhava, é luz. Já diz um velho ditado, nem tudo que reluz é luz, nem tudo que brilha é ouro. Mas o diabo, ele tem essa característica, essa qualidade de poder se transformar para enganar. E se possível até, vocês sabem, tem que estar atento com essas coisas. Agora, olha como anda acontecendo as coisas. No dia 29 a 31 de maio foi realizado, eu já antecipei aqui, o 21º evento de bruxos e magos da América Latina, reunindo 75 mil pessoas. Sabe aonde, irmão? Aqui no Paranapiacaba. Que eles têm ali como um lugar que tem fácil acesso místico para se contactar com o mundo espiritual. Bruxos e magos. Reuniu 75 mil pessoas. Paranapiacaba, aqui do lado nosso. Você acha que nessas 75 mil pessoas não tem nenhum que já foi cristão? Não tem nenhum que já entrou numa igreja, que já conhece a verdade, mas está sendo enganado porque está vendo Luizinha lá? Marcha para Exu, uma grande celebração de religião matriz africana. Isso aconteceu e vai acontecer de novo em 16 de agosto, com milhares de pessoas, sabe aonde? Avenida Paulista, aqui do nosso lado. Se isso aqui não é um engano, é o que, irmão? Do dia 1 a 4 de junho, agora que passou, foi realizado o evento Pride Land, o maior evento LGBTQIA+, que já aconteceu, sabe aonde? No Oriente Médio, localizado, sabe aonde? Abre a Bíblia aí, coloca aí agora, saiu, é Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25. Gênesis 19, 24 e 25. Talvez alguém já saiba, mas quem ainda não sabe dessa informação vai ficar abismado. Fala, não, isso não é possível que está acontecendo isso lá. Gênesis. Precisamos ganhar tempo porque o horário não nos espera. Gênesis 19, 24 diz assim. Está no telão? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre
Sodoma e Gomorra. E destruiu aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do quê, irmão? Da pederastia, do homossexualismo, da podridão sexual que havia atingido toda a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus tira, envia o anjo e tira com pressa Ló, suas duas filhas, sua esposa, rápido, porque ele queria destruir. Deus tinha determinado a destruição de Sodoma e Gomorra, e assim ele fez. Agora, sabe aonde está acontecendo esse evento LGBT que já aconteceu no Oriente Médio? Localizado na região de Sodoma e Gomorra, ao lado do Mar Morto, com mais de 100 mil pessoas. O lugar que Deus destruiu por causa da sua abominação. E o povo se reúne lá para fazer a mesma coisa. Não estão provocando a ira de Deus? Não estão desafiando ao nosso Deus? Mais de 100 mil pessoas em Sodoma e Gomorra de Deus. Por que logo em Sodoma e Gomorra? LGBTQIA+. O maior evento do Oriente Médio, em Sodoma e Gomorra, ao lado do Mar Morto. Não é brincadeira que nós estamos vivenciando. Lucas 17, 28. Jesus fala em Lucas 17, 28. Uns dos últimos sinais da vinda de Jesus para o arrebatamento. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Não é brincadeira. O horário já se foi. Mas aguenta aí 5 minutinhos. Falamos no início aqui sobre tremores de terra. Dia 24/6, terremoto na Venezuela, magnitude 7.2, 7.5 da escala Richter. Mais de 3 mil pessoas, a última contagem tinha dado 2.954 mortos e mais de 3 mil feridos, mas esse número já aumentou. Mais de 100 mil, mais de centenas de pessoas ainda desaparecidas. Simultaneamente houve terremoto na mesma hora que aconteceu lá na Venezuela, em 4 países: Estados Unidos, Japão, Filipinas, Papuá, Nova Guiné. E no Brasil foi sentido também em 4 estados: no Pará, na Amazônia, Rondônia e Amapá. Dia 26/6, recentemente, logo após esse terremoto que abalou esses países, foi confirmado aqui no Brasil: 5 terremotos foi detectado no Rio de Janeiro, em Saquarema, 1.5 e 2.5 da escala Richter. Apocalipse 16. Quando o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com um grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Sabe o que está acontecendo na França? 44 graus, 3 centímetros de caloria, 44 graus de caloria. E na França, na última Olimpíada de 2024, sabe o que eles fizeram lá? Uma apresentação da ceia do Senhor. Essa ceia que nós vamos comemorar aqui, a morte e a ressurreição de Cristo, para a salvação da nossa vida. Lá na França eles fizeram isso na abertura das Olimpíadas, com homens sexuais, zombando da ceia do Senhor. E agora estão lá, 44
Em Portugal, 46 graus. Na Espanha, 46 graus. A Europa está num verdadeiro desespero. Os pneus de carros, motos, estão ficando grudados no asfalto que está se derretendo com o calor. Já foi detectado muitas pessoas que já morreram devido ao calor dentro de casa, principalmente idosos. E isso ainda vai acontecer na grande tribulação que eu li aqui. Isso é tudo para a grande tribulação. Mas Deus já está dando um alerta. Do jeito que está, o povo já está gemendo, já está se desesperando. Imagine na grande tribulação. Escapa-te pela tua vida. Não queira estar aqui quando chegar o momento do cumprimento da grande tribulação que há de assolar a humanidade. A grande tribulação será assolada quando a abertura dos 7 selos, e dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. O diabo terá livre acesso para atormentar a humanidade, aqueles que se recusarem ao sinal da besta do anticristo. Além de Deus, além de Satanás trazer tormento para aqueles que estiverem aqui, como se já não bastasse um grande sofrimento pelo diabo, pelo Satanás, ainda Deus estará derramando a taça da sua ira, porque não se arrependeram para dar glória ao nome dele, para ser livre dessa ira vindoura. Isso está para acontecer, e isso vai acontecer. O tempo já se foi, não dá para nós entrarmos nessa parte da grande tribulação que está por vir, que está para acontecer no cenário da humanidade. A terra vai estar gemendo. A Bíblia diz que a terra será sacudida como um bêbado. A terra vai ser sacudida, balançada como um bêbado. Ondas se levantarão, arrastando e exterminando cidades inteiras. É bíblico isso. A ira de Deus sendo derramada sobre a terra. A ira de Deus já fazendo um prenúncio do que está por vir, que será ainda pior ainda. E nós, igreja, o que estamos fazendo para isso não acontecer na nossa vida? Porque vai acontecer. Vai acontecer. Que nesta manhã possamos dar valor a essa mesa, trazendo uma memória que nós estamos livres desses fatores terríveis que está para acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus morreu, derramou o sangue dele para a remissão dos nossos pecados. E todo aquele que confessar com a sua boca, dizendo que o Senhor é o seu Salvador e que não há outro Deus além dele, será salvo. Todo aquele que se arrepender e se humilhar e confessar os seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador, será salvo dessa ira vindoura, que vai sacudir o planeta Terra. E quando isso acontecer, a igreja já será arrebatada. E aí os noticiários vão dizer: um grande povo foi abduzido pelos alienígenas. A desculpa que eles vão dar no desaparecimento de uma grande multidão que servia a Deus. Foram levados, foram abduzidos pelos extraterrestres. Enquanto isso, a ira de Deus sendo derramada aqui, nós estaremos